Som. Vou começar com esse. Som. Som. Oi. Som. 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 Som, 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 som. Léo, vou começar com esse aqui, ó. Depois eu boto sem fio. Som. Bom dia. Bom dia. Som. Bom dia, irmãos. Eu considero maravilhosa essa oportunidade de estarmos na casa do Senhor. Não me canso de dizer isso, porque isso é vida, é saúde, é bênção e também é alimento para a nossa alma. Quero orar com você para iniciarmos o culto desta manhã. Em seguida nós vamos ter o louvor. Dentro do louvor, a dedicação dos dízimos e ofertas. E em seguida a nossa reflexão. Deixa eu dizer uma coisa para você antes de tudo. Cristo sabe o que você necessita. Deus sabe o que você necessita. O Espírito Santo sabe o que você necessita. Senhor, muito obrigado por estarmos aqui em Tua casa mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, por esse dia tão bonito que o Senhor tem nos dado, pela vida, pela saúde, pela noite que nós pudemos descansar e dormir, porque estamos aqui para Te adorar, para receber também do Senhor a Tua palavra e praticá-la. Obrigado também, Senhor, por todas as vidas que estão envolvidas agora aqui no culto, desde a projeção, a comunicação, o louvor, a pregação, os irmãos que estão participando aqui, aqueles que estão e estarão participando através da transmissão. Ó Deus, que esta manhã seja muito abençoada e que o Senhor nos faça entender claramente a Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar ao Senhor com nossa equipe de cânticos. Amém. Graças a paz, igreja. Deus abençoe a todos nós. Mais uma manhã vamos adorar a Deus, né? Colocar diante dele nossas vidas, causas, né? Sabendo que, como o pastor falou, Deus sabe de tudo que precisamos. E que o Senhor possa nos renovar a cada dia, né? Que a cada manhã Ele venha nos renovar. Cantemos, renova-me. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de Ti. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração, porque
porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita mais de ti, necessita mais de ti. Que essa seja a nossa oração. Senhor, nos renova. Amém. Vamos agora, dedicar esse momento aos dízimos e às ofertas. Que o Senhor possa abençoar a sua igreja, que o Senhor possa sempre trazer a prosperidade dele, do Senhor, em nossas vidas. Amém? E vamos declarar que grande é o Senhor e muito digno de ser louvor. Salmo 24 diz que do Senhor é a terra, o mar, os habitantes, toda a plenitude. Então, adoremos ao Senhor. Grande é o Senhor. Som. Amém. Ok? Que eu ia dar uma palavrinha enquanto vocês se ajustavam. Queridos, nós estamos tendo a oportunidade de ajudar quem realmente precisa através de nossa beneficência. E a beneficência está a cargo dos diáconos. Então, o irmão ou a irmã que souber de alguém que precisa procurar um dos diáconos ou pastor para a gente ver como a igreja pode ajudar. E por isso mesmo é feita uma triagem, será feita sempre uma triagem sobre a verdadeira necessidade de cada um e a ajuda que nós podemos dar. E eu quero desafiar os irmãos a encher nossa cesta. Aqui hoje Deus nos abençoou com grandes quantidades de alimento. Então, o irmão ou a irmã que desejar participar, nós recebemos, irmã Eunice, Diaconisa e Tesoureira, uma oferta de R$100 para beneficência. Recebemos em transferência. Eu recebi esse comunicado. Então, o irmão que quiser e puder ajudar, será bem-vindo, e nós queremos lançar esse desafio para que essa cesta esteja sempre cheia, para que a gente possa atender aqueles domésticos da fé e pessoas que necessitem verdadeiramente de nossa ajuda, como o Senhor nos ensinou. Então vamos declarar, como o irmão Sérgio já nos ministrou, o Renan e a Fernanda, vamos declarar que grande é o Senhor e muito digno de louvor. Só uma pequena mudança. Mudou a letra? Ia ser esse cântico, vou pedir para a Paola, para o menino ali mudar. Esse é o meu respirar, isso?
meu respirar, né? Jesus é o nosso pão, nosso respirar. Amém. E que vamos adorar o Senhor. Este é meu respirar. Este é meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é meu pão. Este é o meu pão. Este é o meu pão, tua vontade feita em mim, e Eu nada sou sem ti. Verdade, Senhor. Perdido estou sem ti. Aleluia, meu respirar. E este meu respirar. E este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. E eu, mais uma vez. E eu nada sou sem ti, Senhor. E eu perdido estou sem ti. Aleluia, Senhor. Pedi para a irmã Fernanda fazer uma oração, agradecer os dízimos, as ofertas, e que o Senhor possa abençoar a nossa casa, nossas vidas. Amém? Amém, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, nesse dia tão lindo, Senhor. Podemos te agradecer, Senhor, por mais um dia, Senhor, por mais esse respirar, Senhor, por mais essa manhã. A Tua palavra diz que a cada manhã as Tuas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, Senhor. Senhor, perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas, aquilo que tem ofendido o Senhor, aquilo que tem ofendido a nós. E nessa manhã, Senhor, como forma de gratidão, te entregamos as nossas ofertas, te entregamos os nossos dízimos, Senhor. Tudo o que temos vem de Ti, Senhor.
Não somos nada sem Ti, Senhor. Recebe nesse momento aquilo que trazemos no Teu altar, Senhor, com amor, Senhor, as nossas primícias. Ensina-nos a ter um coração bondoso, Senhor, disposto a repartir aquilo que temos, Senhor, com o nosso próximo, na Tua casa, no templo, Senhor. E nos usa também, Pai, como um canal de bênçãos, tanto financeiras quanto espiritual, Senhor, que esteja no nosso coração aquilo que precisa ser feito, Jesus, que seja feito, a Tua vontade. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, que bom. Bom dia de novo. Que bom estarmos juntos. Esta semana eu tive uma experiência, Deus me deu uma experiência muito boa. Primeiro, porque eu gosto muito de conhecer pessoas. Segundo, porque eu conheci uma pessoa muito especial. O normal que a gente vê aqui em Foz do Iguaçu é a chegada de brasileiros para fazer medicina no Paraguai. Essa semana eu conheci uma situação inversa. O paraguaio que veio fazer medicina aqui no Brasil. Trata-se do Dr. Jorge. E aí eu tive uma experiência boa, viajei com ele. Foi muito bom conhecer um pouco da história dele, uma história de luta, de desafios, mas já de muitas vitórias. Então eu louvo a Deus, Jorge, pela sua vida e porque você tem servido a Deus cuidando das pessoas. Que Deus continue lhe usando sempre para a glória dele. Também estamos aqui reunidos hoje e temos a visita da irmã Maria Marlene. Ela é mãe do Fabiano, esposo da Dayana, a avó de Samuel, e esqueci o nome do outro, Daniel. Então é uma alegria ter a irmã conosco nesta manhã. Que Deus continue lhe abençoando e a sua família. O que é que desejamos à irmã Maria? Amém. Qual foi o primeiro cântico que nós cantamos hoje, igreja? Não serve o pessoal do louvor, hein? Renova-me. Renova-me. Nesse primeiro cântico, no final da letra dele, o louvor hoje, ele se superou. Porque além dos desfalques que já estamos tendo esses domingos e ainda teremos, a irmã Dani não está bem de saúde e ela então fez um apelo a que, se pudéssemos, tivéssemos o louvor como tivemos, o louvor com a presença dos irmãos. Então, Renan, irmã Fernanda e Sérgio, que Deus continue usando vocês e muito obrigado que vocês se deixaram usar pelo Senhor. Mas na primeira música que eles cantaram e que nós louvamos, no final fala a palavra necessita. Cristo sabe o que eu e você necessitamos. E achei muito interessante que depois Este é o meu respirar também fala da mesma coisa. Este é o meu pão, tua vontade em mim é o pão do Senhor em nossa vida. Por isso abra sua Bíblia em Marcos capítulo 6 e pode colocar na projeção nossa reflexão. Cristo sabe o que você necessita. Marcos 6,
de 30 a 34. Um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Trata-se da multiplicação dos pães. E eu quero trazer uma abordagem bem diferente da normal que esse texto é sempre utilizado. Marcos 6, 30 a 44. Diz assim a palavra de Deus. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá, a pé, de todas as cidades, e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, Jesus lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhes os discípulos: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E Jesus disse: quantos pães tendes? Ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Deus abençoe a sua palavra em nosso coração. Eu quero pensar com você nesta manhã, nesse início de ano, sobre o cuidado de Deus conosco. O cuidado do Senhor comigo, o cuidado do Senhor com você, porque mais do que nós mesmos, Cristo sabe o que nós necessitamos. Cuidado significa desvelo. Quando se fala fulano teve cuidado com o outro, significa atenção. Cuidado significa carinho. Cuidado significa vigilância. Cuidado, resumindo tudo isso, é a palavra que eu mais gosto para cuidado, é dedicação ao outro. Então isto é cuidado, e a gente, nesta manhã, nós precisamos pensar de tudo isso, deste cuidado de Deus conosco, com a minha vida, com a minha família, com a sua vida, com a sua família. Podemos entender um pouco sobre o cuidado de Deus nesta passagem aqui de Marcos 6, que também se repete em Lucas 9 e em João 6. Lucas 9 traz a multiplicação dos pães, João 6 também traz a multiplicação dos pães, e então você pode confirmar. A palavra de Deus
E nela, aqui, nós encontramos a manifestação do cuidado de Deus sempre. Sempre Deus tem tido cuidado conosco. Deus tem cuidado conosco e nos fez, por exemplo, seus herdeiros. O tanto que Deus nos ama, levou o Senhor a nos tornar herdeiros dele, irmãos de Cristo, não é? Romanos 8:17 fala exatamente isso, que o Senhor nos fez herdeiros ou co-herdeiros com Cristo. O Salmo 91 apresenta para a gente a proteção de Deus sobre nossa vida. Tem muita gente que até usa esse salmo como um amuleto. Deixa a Bíblia aberta em Salmo 91, achando que a Bíblia aberta vai proteger a casa, a família e tudo. Não creia nisso, porque não é assim que Deus cuida de nós. Pode acontecer situação desfavorável, pode ter uma necessidade, mas ainda que haja tempestade, dificuldade, doença, o que for, Deus continua sendo Deus e cuidando de nós. O Salmo 23, então o Salmo 91 nos apresenta Deus como nosso protetor, aquele que habita debaixo da sombra do Altíssimo, não é? Aquele que habita no Senhor, a sombra do Altíssimo, vai descansar. Então, estou com dificuldade de falar com o meu famoso bichinho do ran-ran. O Salmo 23, você sabe. O cuidado de Deus conosco é como o bom pastor. Então, nesta manhã, eu quero trazer claramente para o meu e para o seu coração que Cristo sabe do que nós necessitamos. Eu não sei como você veio aqui hoje. Você não sabe como eu também vim e estou hoje. Mas Cristo sabe. Cristo sabe tudo o que nós necessitamos. Então, por que isto? Porque Jesus tem interesse em nós, nessa introdução, pela pessoa como um todo. Jesus não só se preocupa conosco numa faceta. Jesus não só se preocupa conosco numa área. Jesus se preocupa e sabe o que nós necessitamos como um todo. Muitas vezes estamos necessitados de coisas materiais. Jesus está preocupado com isso. Outras vezes de situações e coisas físicas, enfermidades. Jesus está preocupado com isso. Outras vezes as doenças do nosso tempo, que são as doenças da alma, necessidade emocional, como veremos. Então, o Senhor está preocupado conosco como um todo. E aí eu quero pensar com você que Cristo quer trabalhar em nossa vida. Obrigado, querido. Acho que essa está mais gelada do que a que eu tenho aqui. É complicado. Então deixa eu pensar com você. E aí, se você quiser, você vai anotando aí do lado da sua Bíblia. Quais são as necessidades que Cristo enxerga que nós temos? Quais as necessidades que Cristo enxerga e que Cristo admite como imprescindíveis para a gente? Porque aquilo que a gente quer e aquilo que a gente acha que necessita, nem sempre é o que Cristo sabe que nós precisamos mesmo. Eu gosto de falar isso sobre, por exemplo, eu só sentei numa Ferrari até hoje, nunca dirigi, mas eu gostaria de ter uma Ferrari. Entre eu gostar de ter uma Ferrari e ter uma Ferrari, tem uma distância aí, que meus braços faltam aqui. Então eu quero ter uma Ferrari, mas eu tenho o meu carro, que me satisfaz, que anda comigo, e que me atende. Então eu tenho o que eu necessito, muito embora eu quisesse ter algo que fosse
por exemplo, uma Ferrari. Então, esta diferença entre o que a gente quer, almeja, sonha, e o que realmente a gente precisa, é que eu quero trazer para você nesta manhã. Cristo, Ele nos traz as necessidades que Ele considera imprescindíveis nesta manhã para a gente. A primeira necessidade que Cristo vê em nós e que viu na multiplicação dos pães e peixes é a necessidade emocional. Cristo enxerga em nós nossas necessidades emocionais como imprescindíveis. São fatores da atenção do Senhor. O nosso equilíbrio ou desequilíbrio emocional é alvo da atenção de Deus. Os versos 30 e 31 dizem assim: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E Jesus disse: vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, vistem serem numerosos os que iam e vinham. A necessidade emocional, irmãos, passa pelo fato de que o ser humano necessita de descanso. Todo ser humano necessita de descanso. Não somos máquinas, aliás, até máquina falha. Então nós necessitamos de descanso. Nós precisamos, e Jesus está nos ensinando, a olhar por nós mesmos, mesmo que seja um pouco. Essa semana eu tive a oportunidade de recomendar a uma pessoa que procure, não sei se já o fez, um atendimento e um auxílio psicológico. Porque o equilíbrio emocional já foi embora. E a pessoa está precisando de ajuda. E tem gente especializada que trata disso. Então, quando eu reconheço que eu preciso disso e eu procuro o remédio certo é o profissional certo, eu estou dando ao Senhor a oportunidade de cuidar de mim. Quando eu rejeito, quando eu nego esse fato, não, eu não preciso, vou ficar lá falando para o psicólogo, que é isso que a maioria pensa, né? Vai ficar só falando, não vai adiantar de nada. É uma ilusão nossa pensar assim. Primeiro, é uma ignorância mesmo, porque quem pensa assim é porque nunca procurou e nunca teve um atendimento psicológico adequado. Então a medicina existe para Deus cuidar de nós. E nós precisamos reconhecer isso. Não, eu confio em Deus. Eu confio em Deus que não preciso ir ao médico. Eu estou com essa dor, estou com essa doença, estou com isso, não vou ao médico. Daqui a uns dias a gente vai ao cemitério enterrar aquela pessoa. Porque não é assim que Deus age. Vejam que o Senhor disse aos discípulos: ide repousar um pouco. Vocês precisam parar. Vocês precisam atender a necessidade, no caso ali, a preocupação, muita gente ia e vinha, eles já nem tinham paz. Então, necessidade emocional todos temos, ainda mais no tempo em que nós vivemos. A segunda necessidade que esse texto nos traz é a necessidade existencial. A necessidade existencial. O verso 34 diz assim: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passaram a ensinar-lhes muitas coisas. A necessidade existencial significa que nós precisamos de direção para a nossa vida. Vejam que Jesus observou que elas eram como ovelhas sem pastor. Por quê? Porque uma ovelha sem pastor, ela caminha, ela anda por qualquer lugar. Quando ela tem o pastor, e estou falando aqui do pastor
da ovelha animalzinho, quando ela tem pastor, ela se acostuma com o cajado do pastor, com o andar, ela nem precisa prestar muita atenção olhando para o pastor, ela ouve e ela vai atrás. Então Jesus percebeu que aquela grande multidão, que vejam, só de homens eram 5.000 pessoas. Se considerar que só contavam os homens, é possível que houvesse mulheres e crianças, o que dá uma ideia de triplicar essa quantidade, 15.000 pessoas, andando errantes, como ovelhas sem pastor, e Jesus, entendendo isso, ele entende que o ser humano precisa de direção. Nós precisamos de alguém para dar sentido à nossa existência. Não podemos continuar andando simplesmente nesse mundo. Precisamos de encontrar alguém, e esse alguém é quem? É Jesus. Então ele passou, diz o texto, a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus passou a construir neles o sentido real da existência. Fomos criados para quê? Fomos criados para a glória de Deus. Ponto. Isso resumiria tudo. Ou seja, viemos de Deus e voltaremos para Deus. Somos de Deus. Para que isto aconteça, precisamos entregar nossa vida a Jesus, porque é o único modo de nós voltarmos para Deus como seres criados, que é uma diferença entre criatura e filho. Criatura, todo ser humano todo ser humano foi criado por Deus. Filho de Deus, a palavra de Deus diz que só aqueles que o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, quando eu confesso com minha Bíblia, minha boca, o que está na Bíblia, eu creio em Jesus, Ele é o meu Senhor. Quando eu faço isso, eu me torno herdeiro, filho de Deus. E então o Senhor, Ele quer preencher a nossa necessidade existencial. E aí Ele vem para dar direção à nossa vida. E aí aquilo que nós fazíamos começa a haver uma mudança interior em nós. Hoje à noite eu vou falar sobre o Espírito Santo de Deus. Eu recomendo que você esteja aqui, chame outras pessoas. Eu quero que você hoje entenda quem é o Espírito Santo de Deus, como Ele age, como Ele vive em nós e através de nós. Então hoje à noite nós vamos ter, mais do que uma mensagem, quase que um estudo profundo sobre o Espírito Santo de Deus. E é isto que acontece quando nós recebemos a Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós. E Ele então começa a tentar, nós não viramos robôs, Ele começa a tentar nos conduzir. A gente está indo pelo caminho errado, alguma coisa alerta nosso sentido. Opa, será que isso aqui vai dar certo? Será que esse é o caminho que eu tenho que seguir? E por aí vai. Então a necessidade existencial, ela é vista por Jesus como imprescindível para a nossa vida. Em terceiro lugar, nós temos a necessidade de afirmação. No próprio verso 34, só a parte A, que é a primeira linha, diz assim: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Jesus olhou aquela multidão, mas Jesus não olhou a multidão no seu aglomerado. Jesus olhou aquela multidão individualmente. É assim que Jesus nos vê. É assim que Jesus olha para nós. Ele olha para nós pessoal e individualmente. Não é como um grupo, mas Ele olha individualmente. Ele sabe o que cada um de nós está passando, Ele sabe o que cada um de nós necessita. E é isto que este episódio da multiplicação mostra. Jesus compadeceu-se, diz o texto,
ovelhas que não têm pastor. Eles individualmente estavam perdidos, iam como uma grande multidão, mas eram pessoas perdidas mesmo no meio da multidão. Então nós necessitamos de afirmação. Onde é que nós encontramos esta afirmação para a nossa vida, para os nossos sentimentos, pensamentos, para o nosso viver, para o nosso andar mesmo? Só no Senhor, só na palavra de Deus, só na presença de Deus é que nós nos afirmamos. E aí a gente passa a entender, puxa, como é bom o nosso Deus, como é maravilhoso o que Deus tem feito por nós. Passamos lutas, dificuldades, sofrimentos, mas o Senhor está conosco, Ele cuida de nós, Ele sabe o que nós necessitamos. Em quarto lugar, Jesus viu a necessidade que é mais vista por todos nós, que é a necessidade material. Os versos 35 a 38 dizem, em declinando a tarde, vieram os discípulos de Jesus e lhe disseram, é deserto esse lugar, já avançada a hora, manda o povo embora. Mas Jesus disse assim, não, dá-lhes voz de comer. E os discípulos disseram, seria preciso 200 denários. 200 denários significaria quase um ano do salário de um trabalhador. Para comprar comida para todo aquele povo, os discípulos disseram que seria preciso 200 denários. Um trabalhador ganhava, um dia de trabalho, exatamente. Um dia de trabalho de um trabalhador, ele ganhava um denário, trabalho comum. Então seriam necessários quase um ano de trabalho, quase 200 dias, ou 200 dias, para arrecadar o dinheiro para alimentar aquele povo. Os discípulos questionaram Jesus a esse respeito. E é interessante que Jesus não negou a necessidade material. Todos temos necessidades materiais. Todos precisamos de sustento. Todos precisamos sobreviver dignamente. Este é o projeto de Deus para nós. Este é o projeto de Deus para a humanidade. E esta é a grande verdade de Deus para as famílias dos seus servos. Porque a palavra de Deus diz que o seu servo jamais virá a mendigar o pão. Não faltará pão na sua mesa, não faltará azeite na sua botija. Aquele que serve ao Senhor tem esta bênção, é uma promessa de Deus. E eu, nesses anos de vida e ministério, tenho visto essa promessa cumprida na minha família e em muitas famílias da igreja, desta forma. E quando nós estamos lá com dificuldade, aparece isso aqui, que vem e nos socorre. Porque Deus já sabe, Deus já antevê, Ele conhece tudo. Então Ele já está providenciando aqui hoje o que alguém vai precisar um dia, não sabemos se é hoje, se é amanhã. Então Deus sabe. Jesus não nega nossa necessidade material. Por mais felizes que todos estivessem ali, os discípulos e a multidão, mas eles precisavam de comida. Eles precisavam comer. Estavam o dia inteiro atrás de Jesus. Nem os discípulos, nem eles tinham comido. Então, nós temos necessidades materiais? Temos. O Senhor supre. Mas tenha cuidado com esse pensamento que tem sido ensinado por aí há alguns anos no nosso meio, que se chama teologia da prosperidade. Deus supre o que nós necessitamos. Deus nunca nos prometeu nos fazer milionários, que a gente investisse um microfone e ganhasse um som completo. Deus nunca prometeu isso, nem promete, nem vai fazer isso. Mas Deus supre nossas necessidades materiais, na medida da nossa necessidade. Ele é
fiel. Mesmo quando nós não somos fiéis, Ele ainda permanece fiel, porque Ele não pode negar o seu atributo da fidelidade. Ele permanece fiel, mas Ele retira um pouco a sua bênção sobre nós, para que a gente comece a pensar, onde é que eu estou indo, por que eu estou me afastando de Deus, o que está acontecendo. Então Ele, como um pai, nos ensina. Então a necessidade material é vista também nesse texto como imprescindível. Outra necessidade que destacamos aqui está no verso 40. Necessidade de agrupamento. E o fizeram repartindo em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. A necessidade de agrupamento me leva a pensar que é preciso muitas vezes a gente esperar. Nós somos os que queremos as coisas sempre para ontem. Nós somos assim. Queremos as coisas resolvidas na hora que a gente quer, satisfeitas na hora que a gente quer, e quando isso não acontece, muitas vezes nós não sabemos esperar. Mas indo em direção ao agrupamento, e observe que Jesus mandou que eles ficassem separados em grupos de 100 e de 50. O que é que aquele povo estava pensando? Na mão de Jesus tinham 5 pães e 2 peixes. E Jesus mandou que os discípulos se afastassem e fossem organizando. E eles tinham a ajuda de outros discípulos que não eram os apóstolos, mas que já faziam parte do grupo, que andavam com eles, homens e mulheres. E foram arrumados. Mas era preciso esperar. Era preciso esperar. Pergunta aqui para você, para mim, para você que está assistindo aí na transmissão. Quem gosta de esperar? Nem o noivo lá na frente esperando a noiva gosta de esperar a noiva. Gosta que ela chegue logo. Nem a mãe, quando está para dar à luz, sabe que virá ali o seu filho ou filha, gosta de esperar. Ninguém gosta de esperar. Todos nós gostamos de ter tudo na hora. Receber tudo na hora. Fazer tudo na hora. Sermos atendidos na hora. Somos a geração dos apressados. Queremos que o resultado do trabalho da igreja seja uma igreja gigantesca logo na hora. Não vai ser. Ainda mais se ela for bíblica. Não vai ser. Vai ser um crescimento e um desenvolvimento normal e natural. A criança não já nasce com 9 meses, não. Ela leva 9 meses se formando. Assim também é a igreja, assim também é a sua vida, a sua família, o curso que você está fazendo. Quando você começa, você pensa, nossa, vou estudar tantos anos. Vai. Aí você começa, quando você menos espera, você está recebendo o canudo lá, está formado. 7 anos, 5 anos, 4 anos. Parece que foi ontem, mas nós não gostamos de esperar. Somos a geração dos apressados. A nossa paciência parece que fica cada vez mais curta. Já prestaram atenção a isso? A humanidade está vivendo um tempo de tanta celeridade, tanta aceleração, que parece que a paciência geral, ou em geral, está ficando cada vez mais curta. Temos pressa para tudo. E a gente descreve a vida, como é que foi o seu dia? Um corre-corre.
foi um corre-corre. E essa semana, nossa, e esse ano foi um corre-corre. A gente descreve assim, não é? Estabelecemos para nós mesmos, muitas vezes, um ritmo de vida aceleradíssimo. Mas a gente precisa aprender que é necessário, muitas vezes, sentar, nos agrupar e esperar. Como dizem lá os meus conterrâneos do Nordeste, nós vivemos sempre avechados. Avexado é aquele que não para, que não sossega, que quer fazer tudo ao mesmo tempo. Vivemos sempre avechados. Se estamos no trânsito, queremos andar na faixa mais rápida, né, Odemir? Às vezes, porque até na faixa mais rápida tem alguém que está andando bem devagar, e a gente tem que sair, porque a gente sempre vive apressado. Se vamos ao banco, ficamos nervosos com a fila. Eu estou em crise, não em crise no sentido da crise, mas eu não entendo uma emissora de TV e eu estou assistindo o jornal todo dia nessa emissora, lamentavelmente, porque é a única que minha televisão pega, e eu gosto de estar informado meio-dia sobre as coisas do nosso estado, e eu assisto a RPC, mas eu estou para ver coisa mais ridícula do que eles estão fazendo com aquela praia que eu não conheço ainda e já não quero ir lá, chamada Guaratuba. Porque eles, todo dia, eles batem sobre a tal da travessia. Eu sou de Salvador. Em Salvador nós temos a ilha de Taparica. Você pode andar 5 horas de chão para chegar em Taparica, ou você pode andar 30, 40 minutos no ferryboat e atravessar. Só que lá do lado de Salvador tem uma área, que é numa feira, inclusive a feira de São Joaquim, que é onde a gente espera o ferryboat. E eu já cheguei várias vezes lá, na minha vida, né, e juventude, para quase desistir. O Fusquinha com tudo em cima, a gente ia acampar lá na ilha de Taparica, a família, e uma coisa, e uma fila enorme, mas o jeito é esperar. Porque quando chega o verão, imaginem, para o final de ano, tinha 50 mil veículos. 50 mil veículos para atravessar. Aí vem a reportagem batendo, eu não sei por quê. Precisa de mais balsas. Não tem como colocar. Se você colocar 500 balsas ali, elas vão ter que chegar, pegar os carros e atravessar. É questão de lógica, matemática e inteligência. Mas existe, quando a imprensa quer estragar ou denegrir alguma coisa, e é por isso que eu estou dizendo que eu não estou entendendo por quê, que eles dizem que é em prol do turismo, não é. Eu já não quero ir lá, nessa condição, não quero. Eles falam tão mal. Mas eu, se for lá, se Deus me der a possibilidade, eu vou entender que tem 49.999 carros na minha frente. Eu tenho que esperar. Porque, se apressar, o trabalho é mal feito. Muito mal feito. Então, tem coisas que a gente não compreende. E aí, quando a gente vai ao banco, por exemplo, hoje eu sou privilegiado, que eu tenho atendimento preferencial. Semana passada, segunda-feira, eu fui ao banco. Pude entrar 9h15 da manhã. Sou idoso. Cheguei lá, crente que eu ia direto para o caixa, tinha aqueles de 80 anos, eles são prioridade da prioridade. Então, vamos esperar. Eu fui atendido junto com a agência aberta.
não tem problema. Temos que esperar. Nós precisamos aprender a esperar. Tem algumas coisas que a gente não entende, não é? Mas isso é do ser humano. Você vai ao mercado, faz a sua compra, vai para a fila de prioritário, vem alguém na sua frente que não é prioritário e passa no caixa. Eu não reclamo com a pessoa. Quando chega a minha vez, eu pergunto ao caixa, normalmente é uma mulher, eu digo assim, por que você atendeu aquela pessoa se ela não era prioritária? Ah, porque eu não quero confusão. Então a situação nunca vai mudar. Não é querer confusão, é cumprir a lei, é fazer o que é certo. Então nós precisamos aprender a esperar, mesmo que seja alguém num caixa rápido de 15 volumes, o camarada com carrinho cheio de 40, 50 volumes, está lá na nossa frente. Mas ainda assim a gente precisa aprender a esperar, não é? A esperar. E nós precisamos entender que em muitas situações a pressa significa e se torna, aquele ditado popular, a pressa é inimiga de quê? Da perfeição. Exatamente. Então, existe uma necessidade de agrupamento. O ser humano não deve ser solitário, nós não somos sozinhos no mundo. Nós somos integrados socialmente. Isso acontece na igreja, isso acontece no seu trabalho, isso acontece no prédio que você mora, na rua que você reside, isso acontece em qualquer lugar. Nós necessitamos de agrupamento. Ou seja, nós precisamos uns dos outros. Mesmo aquele vizinho que a gente, sei lá se é o seu caso, eu não tenho esse problema, graças a Deus, mas já tive vizinho que a gente fica assim, puxa, mas como alguém mora em comunidade e age dessa forma, não é? Desce para colocar o lixo, em vez de colocar o lixo no latão lá do prédio, coloca no corredor, suja as escadas, faz e acontece. Tem gente de todo tipo, mas mesmo assim, nós precisamos uns dos outros. É a necessidade de agrupamento. A outra necessidade que a gente tem nesse texto é a da justiça social. Mas de onde foi sair justiça social da multiplicação dos pães, pastor? Verso 41. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Justiça social é repartir. Isto que tem aqui hoje, ó, de beneficência, é repartir. A oração que a Fernanda fez é repartir. Os cânticos e louvores que entoamos a Deus é repartir com o outro, é compartilhar. O repartir é o ponto básico da multiplicação dos recursos e é a estratégia social mais eficiente. Mais eficiente. Não é tomar o que é do outro. Quem faz isso são regimes políticos que tomam o que é do outro. E se a gente não tiver cuidado, vai entrar nele daqui a pouco. Justamente por causa dessa mídia mentirosa que está aí. Mas, necessidade de justiça social. Precisamos aprender a repartir. Sermos fiéis ao Senhor. Devolver ao Senhor o que pertence a Ele. E a última necessidade nesse texto, nesta manhã, é a necessidade de planificação. Planificação. É quando você
fica satisfeito. Você vai a um restaurante, come, comida deliciosa, ou na sua casa, ou daqui a pouco, né? Você já está pensando aí no almoço. Aí você terminou de comer, nossa, você está satisfeito. Alguém lhe oferece mais alguma coisa muito boa, você diz, não, eu já estou satisfeito. Isto é plenificação. É quando você é atendido por alguém, e aí a pessoa diz assim, me examine, e você dá a nota máxima, significa que você foi plenamente satisfeito naquele atendimento. Jesus está interessado, irmãos, verso 42, todos comeram e se fartaram, ainda sobraram 12 cestos. Viram que eu não falei nenhuma vez como Jesus multiplicou os 5 pães e 2 peixes para uma multidão? Esse não é o nosso assunto hoje. O nosso assunto hoje é que Cristo sabe o que a gente precisa e Ele usa o que a gente tem. Ele usa o que nós somos para nos satisfazer. Porque muitas vezes nós estamos insatisfeitos com o que a gente tem. E aí a gente precisa ter muito cuidado com isso. Então, Jesus está interessado, irmãos, na nossa satisfação, no que se refere a uma vida abundante e completa. Eu vim, João 10:10, eu vim para que tenham vida, mas não é uma vida normal, comum, é uma vida abundante, vida plena. Choveu ontem terrivelmente, glória a Deus. Tomei aquela chuva, eu inclusive tomei aquela chuva ontem, me molhei todo. Para caminhar de onde eu estava para o carro, eu me molhei, molhei as coisas que eu estava, peguei as coisas que eu estava, botei no banco do carona, molhei o banco do carona. Quando depois que Cristina foi entrar, o banco estava molhado, eu nem sabia. Ela disse, mas por que está molhado? Molhou. Mas choveu terrivelmente, glória a Deus. Está esse calor que a gente não aguenta mesmo. Glória a Deus. Esse calor só me lembra uma coisa, que o inferno é mais quente. Esse calor toda hora serve, não vou murmurar, não vou reclamar, porque eu quero estar bem com o meu Senhor, porque o inferno são labaredas de fogo, enxofre e aqueles produtos, né, que eu imagino que deve ser igual uma ebulição de um vulcão. Essa é a minha imaginação. Jesus está interessado nisso, na nossa vida abundante. E para a gente concluir, primeira lição, precisamos cuidar de todas estas áreas de nossa vida. Se você se esquecer de uma dessas áreas, você não terá a sétima área satisfeita, que é a plenificação. Então você precisa cuidar dessas áreas. Eu e você precisamos fazer a nossa parte. Não é esperar que Jesus nos dê o pão e o peixe e a gente vai comer e está tudo bem, não. Eu e você precisamos fazer a nossa parte. Se Ele manda nos agrupar, a gente vai se agrupar. Se Ele manda a gente repartir, se Ele pede o que a gente tem, como pediu daquela criança que trouxe, aquele menino, né? Um jovenzinho que tinha um lanche do dia. Então eu penso assim, Deus usou a mãe daquele menino para abençoar a multidão, porque ela preparou o lanche dele, para que no final da tarde, quando houvesse necessidade, aquele lanche servisse para todos que estavam ali. Jesus já sabia disso, ninguém sabia disso, só Deus. Então é assim que Ele supre, é assim que Ele nos satisfaz. Em segundo lugar, precisamos considerar todas estas dimensões na vida dos outros. E precisamos ajudar os outros. Então, o meu irmão, ele tem necessidade emocional, vamos ajudá-lo. Ontem à noite, eu estava numa visita com Cristina, e eu disse, quero oferecer a oportunidade de enviar um socorro
para um atendimento emocional, para essa situação que alguém está vivendo. Nós precisamos nos preocupar com o outro. E, finalmente, precisamos saber que Cristo, esse saber aqui é crer. É não ter dúvida que Cristo está interessado em todas estas dimensões em nossa vida. Em nossa vida. Eu falei tanto sobre esperar, mas eu quero concluir falando alguma coisinha ainda aqui. Saiba que esperar não é cruzar os braços, tá? Tem gente que pensa que o ato de esperar é você ficar com os braços cruzados, esperando que Deus haja, esperando que Deus vai fazer isso e aquilo. Não. Saber esperar não equivale a cruzarmos os braços e a ficarmos numa inatividade. Saber esperar e saber em quem esperar faz parte da nossa vida cristã. Salmo 37 nos diz essa lição. Abra sua Bíblia para você grifar esse salmo. Salmo 37. Nós sabemos esse salmo de cor, mas o verso 3, o verso 5 e o verso 7 nos dão as lições para encerrar. 37:3. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Não se irrite, não se desespere com aqueles que fazem o mal e estão progredindo. Ah, fulano só dá desfalque isso e está vivendo uma vida boa. E eu aqui que trabalho honestamente, vivo nessa miséria. O verso 4 que eu não li diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então, é sábio quem sabe esperar o tempo certo e fazer a coisa certa na hora certa. Eclesiastes 3 nos ensina isto. Que Deus nos abençoe. Amém. Pai, muito obrigado por esta manhã, porque o Senhor vê todas as nossas necessidades e sabe daquilo que precisamos indiscutivelmente. Obrigado, Senhor, por este exemplo e Tua palavra. E obrigado também, Senhor, porque estamos nos preparando para esse novo ano que já estamos vivendo, sabendo que o Senhor estará cuidando de nós, cuidando dos nossos e nos ajudando a prosseguir e a não desanimar. Continue conosco nesse dia e em nossa vida e também nos abençoe logo mais aqui na Tua casa, em nome de Jesus. Amém. 19h30, nosso culto à noite, e que Deus nos abençoe. Amém. Estamos encerrados.